Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre coeficientes, taxas e índices, tá? Vamos ver qual a diferença de um termo para outro termo, tá? Primeiramente, coeficiente, tá? Nada mais é do que a razão entre valores de variáveis de mesma natureza, tá? Então, como exemplo, eu tenho coeficiente de natalidade, tá? Que nada mais é do que o número de nascimentos que eu tenho numa cidade, num estado ou num país, dividido pelo total de habitantes. Eu não falei aqui que ele é a razão? Razão é uma divisão, tá? Então, nada mais é do que a gente vinha fazendo até agora há pouco, tá? Calculando a razão, coeficiente é a razão entre o número de nascimentos, natalidade, natal, nascimento, tá? Então, eu vou pegar o número de nascimentos da cidade em que eu quero calcular, ou do estado, ou do país, e dividir pelo total de habitantes dessa cidade, desse estado ou desse país, tá? Taxa nada mais é do que esse coeficiente que eu calculei lá atrás, multiplicado por uma potência de 10, tá? Ele caracteriza uma velocidade de crescimento ou decrescimento de um fenômeno. Então, por exemplo, se eu quero calcular a taxa de natalidade, eu vou pegar esse coeficiente que eu calculei aqui atrás, que nada mais é o número de nascimentos pelo total de habitantes, e multiplicar por 1000, tá? Então, taxa de natalidade é sempre multiplicada por 1000, tá? É o coeficiente de natalidade vezes 1000. A taxa de natalidade, ele vai indicar, então, o número de nascimentos por 1000 habitantes, tá? Então, a gente vai poder utilizar essa simbologia aqui, ó. Esse zero significa o número que eu achei lá na minha taxa, por barra, né, 00. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 5 barra 100, significa que eu tenho 5 nascimentos a cada 100 habitantes, tá? Se eu tiver isso aqui, ó, 12 barra 100, significa que eu tenho 12 nascimentos a cada 100 habitantes, tá bom? E o índice? Índice também é uma razão, só que agora os valores das variáveis são distintas, tá? No coeficiente a gente tinha variáveis de mesma natureza, tá vendo aqui, ó? Número de nascimentos, eu estava falando de pessoas, população, habitantes, pessoas, população. No índice, as variáveis são distintas, tá? São características diferentes. Então, por exemplo, a gente trabalhou nas aulas passadas densidade populacional. Ele é um índice, tá? Então, eu também tenho uma razão, só que agora, ó, o que era densidade demográfica ou densidade populacional, tá? Número de habitantes, isso aqui são pessoas, sobre superfície. Superfície é área. Então, eu não estou trabalhando com a mesma característica. Aqui eu estou trabalhando com pessoas e aqui eu estou trabalhando com área, tá? Então, essa é a diferença de coeficiente para índice, tá? E a taxa nada mais é do que o coeficiente multiplicado por 1000, tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos de como isso funciona, tá? Uma empresa possui 102 colaboradores, dos quais 50 são do gênero masculino e 52 do gênero feminino. Qual o coeficiente de colaboradores do gênero feminino? Tá? Então, vamos lá. Ele quer saber qual o coeficiente das mulheres do gênero feminino. Então, o que é o coeficiente? É a razão. Então, aqui eu vou ter que calcular o quê? A razão. O número de mulheres, não é isso? É essa a razão que ele quer. Mulheres dividido pelo total de colaboradores. É essa a razão que ele quer. Então, quantas mulheres eu tenho? Quantos colaboradores do gênero feminino? 52.
num total de colaboradores, 102, tá? E aí, lembra que razão é uma divisão, então eu vou fazer essa conta. 52 dividido por 102. Isso vai me dar um valor aproximado, tá? Eu vou colocar esse tio aqui em cima do igual, porque é um valor aproximado de 0,51. Ele quer o coeficiente, não quer a taxa, então eu não vou multiplicar por 1000, tá bom? Letra B. Qual é o coeficiente dos colaboradores do gênero masculino? Então, vamos lá. O que é o gênero masculino? É a razão dos homens também dividido pelo total. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 50 homens, está falando lá em cima. E o meu total continua sendo 102. De novo, eu vou fazer essa conta. 50 dividido por 102, isso também vai me dar um valor aproximadamente igual a 0,49, tá? Como eu não quero a taxa, ele só me pediu o coeficiente, também não vou multiplicar por 1000. Outro exemplo. Continuando os estudos sobre coeficientes e taxas, complete a tabela abaixo e responda as questões. Então, vamos lá. Ele me deu duas cidades, cidade A e cidade B. Da cidade A e da cidade B, ele me deu a população total. Da cidade A, 170 mil. Da cidade B, 2.800.000. Número de nascimentos. Na cidade A, 2.000. Na cidade B, 12.000. Número de óbitos, número de mortes, tá? Na cidade A, 1.500. Na cidade B, 10.000. Ele quer o coeficiente de natalidade. O que é o coeficiente? Não é a taxa, tá? É o coeficiente. Então, é o número de nascimentos sobre o total. Então, vamos lá. 2.000, que é o número de nascimentos, sobre o total da população, 170 mil. Se eu quiser fazer essa conta aqui, ó, eu posso cortar 3 zeros de cada, tá? E fica 2 dividido por 170. Aproximadamente igual, tá? 0,0117, tá? Da cidade B, então vamos lá. Número de nascimentos, 12.000, sobre o total, 2.800.000. Mesma coisa, certo? Posso cortar 3 zeros de cada. E eu vou ficar com 12 dividido por 2.800. Isso vai me dar 0,0043, certo? Coeficiente de mortalidade. Então, agora o coeficiente de mortalidade. Eu vou pegar o número de óbitos, que é 1.500, e dividir pelo total. Então, 1.500 dividido por 170.000. Aqui dá para cortar 2 zeros só, tá? Porque só tem 2 em cima. Então, é 15 dividido por 1.700. 0,088. E aqui na cidade B, 10.000 dividido por 2.800.000. Vamos cortar quantos zeros aqui? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, 1
dividido por 280. 0, tudo aproximado esses valores. 0,0036, tá? E agora, a taxa de natalidade. Nada mais é do que eu catar esse valor que eu tenho aqui, ó, no coeficiente de natalidade, e multiplicar por 1000. Isso vai me dar, ó, se eu fizer essa conta, 1,7, tá? A mesma coisa aqui na cidade B. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, 0,0043 vezes 1000. Isso vai me dar 4,3. Na taxa de mortalidade, mesma coisa. Eu pego o coeficiente aqui, ó, 0,0088 e multiplico por 1000. Isso vai dar 8,8. E aqui também, 0,0036 multiplico por 1000. Isso vai dar 3,6. Tá? Pergunta: qual cidade tem maior taxa de natalidade? Então vamos lá. Taxa, ó, taxa de natalidade. Então vamos na taxa de natalidade. Na cidade A, 1,7, na cidade B, 4,3. Então, a maior taxa de natalidade é a cidade B, né? O que significa o cálculo obtido na taxa de natalidade dessa cidade? Significa o quê? Esse 4,3? É isso que ele está perguntando. Significa que errei aqui. Vamos apagar. Isso. O que significa esse 4,3? Significa, se é taxa de natalidade, dizer que eu estou trabalhando com nascimentos, certo? Quer dizer que nascem, não é isso? Nascimento. Nascem. Quantas pessoas? Quantas crianças? Em média, né? 4,3 crianças a cada 1000 habitantes. Tudo bem? Letra C aqui, ó. Qual cidade tem maior taxa de mortalidade? Então, vamos lá. Taxa de mortalidade, tá aqui, ó. A cidade A, a taxa de mortalidade é 8,8. Na cidade B, 3,6. Qual é maior? O 8,8, né? Então, a resposta, cidade A. Tudo bem? Dando sequência, então. Taxa de inflação. Vocês já ouviram falar em taxa de inflação, certo? Se vocês não ouviram falar, o pai e a mãe de vocês já. O que é inflação? É o aumento dos preços de produtos e serviços, tá? Ela é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente conhece por essa sigla aqui, ó, IBGE, tá? Ele produz dois índices, tá? Um é chamado de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido como IPCA, e o outro é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC.
tá? Vocês já devem ter ouvido falar essas siglazinhas no jornal, na televisão. O que elas significam? O IPCA, ele é a inflação que ela é usada no reajuste de produtos de alimentação, bebidas, na habitação, em artigos da casa da gente, né? Que a gente compra, por exemplo, na geladeira, fogão, sofá, mesa, tudo que a gente coloca dentro da casa da gente, tá? Nos móveis da casa da gente. Nas roupas, né? No vestuário, nos transportes, na saúde, nos artigos de cuidado pessoais, nas despesas pessoais, em educação e na comunicação, tá? Esse é o IPCA, é a inflação que é aplicada em todos esses artigos. O INPC, tá? Ele é aplicado no reajuste dos salários e também para o salário mínimo, tá? É a inflação que vai ser aplicada em cima do salário das pessoas que trabalham nas indústrias, né, no comércio, né, e também no salário mínimo. Então, vamos ver, a gente não calcula a inflação, tá? Tá falando aqui que quem calcula a inflação é o IBGE. Ele vai calcular esses dois índices de inflação. A gente usa os índices calculados pelo IBGE, tá? Então, vamos lá. Com o uso de uma calculadora e observando a tabela, responda. Se um produto ou um serviço em 2019 custava R$300 e é atualizado pela inflação acumulada do ano conforme a tabela, ou seja, no ano de 2020 e em 2019, ó, ele custava 300. Em 2020, o IPCA foi de 4,34 ao ano e o NPC 4,30%, tá? Eu quero saber qual o valor vigente de 2020 utilizando o IPCA. Ou seja, esses R$300 desse produto passou a valer quanto usando o IPCA? Ou seja, eu vou aplicar essa inflação de 4,34% do IPCA em cima desses R$300. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer R$300 mais os R$300 vezes esses meus 4,34%, certo? Vou calcular quanto foi essa inflação. Então, eu tenho que pegar meu valor inicial, que era os R$300, e somar a inflação. Isso aqui, ó, é a inflação, tá? Então, eu tenho que calcular essa inflação e somar em cima do valor que eu tinha inicialmente, que é R$300. Como que eu faço essa conta? Gente, o que é porcentagem, tá? Porcentagem nada mais é do que sobre 100, tá? É uma conta sobre 100. Então, quanto vai dar isso aqui? Então, eu tenho aqui, ó, 300 lá no começo. Eu vou começar pela multiplicação, lembra? Mais 300 vezes, ó, eu vou pegar esse número sem a vírgula, 4,34 sobre 100, porcento por 100, tá bom? E eu vou fazer essa conta aqui. Se eu quiser aqui, ó, eu já cancelo 2 zeros aqui com 2 zeros daqui, certo? Quanto que vai dar isso, ó? 300 mais esse resultado aqui, ó. Basta eu fazer o quê? 3 vezes, tá? Pegar esse 3 aqui e multiplicar por 4,34, o resultado dividir por 1, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 4,34 vai me dar 13,02. A hora que eu divido por 1, continua o mesmo valor. E aí, agora é só eu somar isso aqui, ó. 300 mais 13,2, 313,2. Esse é o valor
aplicado o IPCA, tá? Então, aplicado o IPCA, esse produto aí, em 2020, vai estar valendo 313,2. Agora, na letra B, eu quero saber do INPC. O INPC foi 4,30%. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar meus R$300 e vou somar a inflação. Quanto foi a inflação? Os R$300 vezes aqueles 4,30%, tá? Como que eu faço isso? Do mesmo jeito, ó, eu tinha R$300 mais... O que é essa porcentagem aqui, ó? 13... Opa, vamos apagar, tá feio. Mais 300 vezes 4,30 sobre 100. 4,30% é 4,30%. Corto os dois zeros daqui com os dois zeros aqui. Basta eu fazer o quê? 300 mais... Quanto que deu essa inflação aqui? 3 vezes 4,3... 12,19 dividido por 1 é o próprio 12,9, tá? Somando aqui, ó, 300 mais 12,9, 312,9 ou 90. Então, a inflação, esse produto que custava R$300, aplicado à inflação no INPC, passou a valer 312,90. Certo? Taxa de desmatamento, tá? O que a gente pode falar de taxa de desmatamento? Vamos tomar como exemplo a Amazônia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela em que foram dados divulgados pelo INEP. O que é o INEP, gente? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O que ele fez? Ele mapeou as regiões desmatadas, tá? Por meio de imagens de satélites que registra e quantifica as áreas maiores que 6,25 hectares. O que é um hectare, gente? Hectare é uma medida, é uma unidade de medida em que 100 hectares equivale a 1 quilômetro quadrado, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? 100 hectares equivale a 1 quilômetro quadrado. É uma medida agrária, o hectare, tá? É usado em plantações, em questões de desmatamento mesmo, tá? A gente não costuma usar muito essa unidade de medida, tá? Então, de acordo com as informações a seguir, nós vamos preencher a tabela e encontrar as taxas de variação anual de desmatamentos por quilômetro quadrado nos períodos de 2014 a 2019. Aqui é A, não é E não, tá? Vocês vão ver que na tabela que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ter o desmatamento na região amazônica desde 2014 até 2019. Então, como que a gente calcula a taxa de desmatamento? A gente vai pegar o desmatamento de um ano, subtrair o desmatamento do ano anterior e dividir pelo desmatamento desse mesmo ano anterior. Tá? Vocês vão ver na tabela já como é que funciona isso, tá? Então, tá aí a tabela. Vamos ver como é que funciona aqui. Eu fiz aqui a tabela, então tá aqui, ó. O ano de 2014, a gente tem um desmatamento em quilômetros quadrados de 5.012 quilômetros quadrados. 2015, 6.207 quilômetros quadrados. 2016, 7.893 quilômetros quadrados. 2017, 6.942 quilômetros quadrados. 97, desculpa. 6.947 quilômetros quadrados. 2018, 7.536 quilômetros quadrados.
E 2019, 10.129 quilômetros quadrados. Tudo bem? Aí nós vamos preencher essa tabela, então. O que é a diferença que eu coloquei aqui para vocês? É aquilo que a gente tinha falado, que é desmatamento final, né, que eu coloquei lá, menos o desmatamento inicial. O que isso significa? Que eu vou pegar o desmatamento do ano anterior, do ano final, na verdade, que é do ano que eu estou, e tirar o desmatamento do ano anterior, tá? Então, significa aqui que eu teria que pegar o desmatamento de 2014 e tirar o desmatamento de 2013. Só que eu tenho o desmatamento de 2013? Não tenho o desmatamento de 2013. Eu não sei esse valor, a tabela não me dá. Então, esse valor aqui, ó, eu não vou conseguir calcular, tá? Então, nós vamos começar pelo de 2015. No de 2015, eu teria que pegar o desmatamento de 2015, que eu sei, que é 6.207, e tirar o de 2014, que é quanto? Tá aqui, ó, o de 2014. 5.012. Então, vamos fazer essa conta, tá? 6.207, eu vou tirar 5.012. Esse valor vai me dar 1.195, tá? Nessa coluninha aqui, eu vou fazer o valor da diferença que eu achei aqui, que é 1.195, e tirar o desmatamento inicial. Quem que é o inicial? O lá de 2014, tá? Que é dividir por 5.012, tá? Então, eu vou pegar esse resultado e dividir por 5.012. Isso vai me dar 0,238, aproximadamente, tá? E o que é a taxa? A taxa é esse valor em porcentagem. Isso quer dizer que eu tenho um valor de 23,8%, tá bom? De desmatamento. Um aumento, né? Eu tenho um aumento de 23,8%. Aqui também, ó, eu não consegui calcular. Já que eu não consegui calcular esse, eu não vou conseguir calcular esse. E não vou ter a taxa aqui, porque me falta esse valor de 2013 aqui, que eu não tenho na tabela, que eu precisava. Agora, o de 2016 eu consigo? Consigo, porque eu tenho de 2015. Então, eu vou pegar o de 16, que é 7.893, tirar o de 2015, que é 6.207. Fazendo essa conta, ó, 7.893 menos 6.207, 1.686. Aí eu pego a diferença, 1.686, e tiro o do ano anterior, né? Isso, e divido, na verdade, né, pelo ano anterior, 6.207. Vamos dividir 6.207. Isso é aproximadamente 0,271. Então, eu tive de novo um aumento de aproximadamente 27,1%, né? Só multiplicar por 100, tá, gente? Se quem quiser saber o que eu tô fazendo daqui para cá, é pegar esse valor e multiplicar por 100, tá? Para achar o valor em porcentagem. Tudo bem? 2017, desculpa. 6.947 menos o ano anterior, que é 7.893. Fazendo essa subtração, olha que interessante que vai acontecer. Esse valor vai me dar negativo, menos 946, tá? Então, aqui, ó, essa diferença, menos 496,
eu vou dividir por esse valor anterior, que é 7.893, eu vou ter uma razão aqui negativa. E isso daqui vai me dar aproximadamente menos 0,12. Significa que a minha taxa é negativa em 12%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o desmatamento ele não aumentou, ele diminuiu. Olha que beleza. Eu tive uma queda no desmatamento, tá? 2018, pega os 7.536 e tira os 6.947 do ano anterior. Então, vamos lá, 7.536 menos 6.947. Aqui, ó, 589. Então, a razão, 589 dividido pelo ano anterior, 6.947. Aproximadamente 0,085. Se eu multiplicar por 100 aqui, ó, aqui é positivo, né? Então, eu voltei a ter um aumento, só que um aumento pequeno, de 8,5%, tá? E o último, 2019, eu tenho 10.129 menos o anterior, que é 7.536. Então, vamos lá. 10.129 menos 7.536. Isso vai me dar um valor alto, bem alto. 2.593. Essa diferença, 2.593, eu vou dividir pelo anterior, que é 7.536. Então, vamos lá, divide por 7.536, isso vai me dar 0,344. Ou seja, isso é um aumento de 34,4%. Tá bom? Então, preenchi minha tabelinha. Agora, eu tenho umas perguntinhas para vocês. No período de 2014 a 2019, em que ano houve a maior queda percentual no desmatamento? Qual foi essa queda? Na verdade, a gente teve uma única queda, né? Tá aqui, ó. A única queda que a gente teve, né? A única taxa negativa foi no ano de 2017. Com menos 12%, ok? No período de 2014 a 2019, em que ano houve o maior aumento percentual de desmatamento? Qual foi essa taxa? Então, ó, o maior aumento foi quanto aqui, ó? Foi o último aqui, né? 34,4 em 2019. Então, vamos responder aqui. Então, foi no ano de 2019, com aumento de mais 34,4%. Olha a pergunta C. Considerando que o aumento percentual no período de 2018 a 2019, que é esse último que a gente achou aqui, né, de 34,4%, se mantenha, qual será a projeção da área desmatada para 2020? Ou seja, ele falou que se continuar desmatando esse 34,4%, em 2020, qual a área desmatada a gente vai ter, tá? Então, o que acontece? Eu sei que em 2019 eu tenho 10.129, tá aqui, ó, esse valorzinho aqui em cima, tá? 2019, 10.129. Se continuar desmatando esse 34,4, vezes 34,4%. Quanto que vai dar isso? É o mesmo caso da questão lá da inflação, né? Quanto que vai dar isso? Né? Então, vamos lá. Como é que faz essa conta? 10.129
mais 10,129. Porcentagem quer dizer que eu tenho, vou multiplicar por 34,4 e dividir o resultado por 100, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui de vezes primeiro, tá bom? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 10.129 mais o resultado. Aqui não dá para cancelar ninguém porque não tem zero, tá vendo? Lá na inflação eu cancelava todo mundo porque tinha zero aqui também. Então, aqui eu vou fazer 10.129 vezes o 34,4. O resultado eu divido por 100. Isso vai me dar 3.484,376, certo? Se eu somar o resultado aqui agora, né, com os 10.129, isso vai me dar 13.613,376. Essa é a área desmatada em 2020, se a gente se manter esse valor de 34,4%, tá? Outro índice é o IDH. O que é o IDH? É o índice Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O que esse índice faz? Ele leva em conta as condições de renda, de saúde e de educação, tá? Em que estão submetidas as populações mundiais. E isso faz com que ele seja um grande indicador de políticas públicas, tá? O cálculo do IDH, ele toma como base 3 índices: alfabetização e escolarização, longevidade e renda per capita, tá? Então, o que a gente faz? A gente nada mais faz do que a média aritmética desses 3 índices, tá? Então, se eu chamar de E, o índice de alfabetização e escolarização, L, a longevidade, e R, a renda per capita, nada mais faço do que somar os 3 índices e dividir o resultado por 3. Eu calculo o IDH de um país, de um estado, de um município, do que eu quiser, tá bom? Vamos ver um exemplozinho em que a gente calcula o IDH de alguns municípios, tá? Então, a gente tem um quadro aí com os dados referentes à composição do IDH de alguns municípios, sendo a data referente ao último censo, que foi em 2010, tá? Então, nós vamos completar essa tabelinha aí para calcular o IDH municipal dessas 5 cidades que a gente tem aí. E depois responder as questãozinhas que ele vai propor para a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer por etapa. Primeiro, eu vou somar, tá? Os 3 valores. Depois, eu vou dividir por 3 e achar o IDH. Então, eu tenho São Caetano do Sul, São Paulo, Barretos, Monte Azul Paulista e Birigui, tá? São 5 cidades do estado de São Paulo e eu vou calcular o IDH das 5. Então, vamos lá. São Caetano, educação 0,808, longevidade 0,887 e renda 0,891. Primeiro aqui, ele quer que eu faça a soma, tá? Educação mais longevidade mais renda. Então, o que eu vou fazer? Essa coluninha mais essa mais essa. Então, vamos fazer essa conta. 0,808 mais 0,887 mais 0,891. Isso vai me dar 2,586. E para calcular o IDH, é nada mais do que essa soma 2,586 dividido por 3, né? Por quê? Por 3? Porque é a média dos 3 valores. Se eu dividir isso por 3, eu vou obter 0,8
0,62. Esse é o IDH do São Caetano, tá? São Paulo, 0,725, educação, 0,847, longevidade, 0,843, renda. Então, na coluninha de cá, eu vou somar 0,725 mais 0,847 mais 0,843. Isso vai me dar 2,415. O IDH, 2,415 dividido por 3. 0,805. Esse é o IDH de São Paulo. Barretos, 0,738 de educação, 0,865 de longevidade, 0,764 de renda. Somando os três, 0,738 mais 0,865 mais 0,764. Isso vai me dar 2,367. No IDH, 2,367 dividido por 3. O resultado, 0,789. Monte Azul Paulista, 0,690 de educação, 0,843 de longevidade, 0,733 de renda. Então, vamos somar. 0,690 mais 0,843 mais 0,733. Isso vai dar 2,266. O IDH, 2,266 dividido por 3. E o resultado, 0,755. Para finalizar, Birigui, 0,734 de educação, 0,869 de longevidade e 0,743 de renda. Somando tudo, 0,734 mais 0,869 mais 0,743, isso vai me dar... De novo, 0,734 mais 0,869 mais 0,743. Tá aqui. 2,346. Então, 2,346 dividido por 3, o resultado, 0,782, tá? Então, tá aí, calculei o IDH das 5 cidades. Agora, vamos ver o que ele pergunta pra gente. Qual cidade apresentou o maior IDH municipal? Então, vamos ver aí, qual o maior resultado que a gente tem aí. De todos eles, o maior tá aqui, né? São Caetano. Esse é o maior. São Caetano do Sul. 0,862. Então, São Caetano do Sul. E qual cidade apresentou o menor IDH? Qual que é o menor aqui? 0,755, né? Que é o Monte Azul. Então, Monte Azul Paulista é o menor IDH, tá? Olha só o que ele fala aqui, ó. De acordo com os resultados da tabela anterior, classifique cada município quanto ao IDH municipal segundo os critérios. A gente pode dizer que o IDH é muito alto se ele tiver entre 0,800 a 1. Alto se ele tiver de 0 a 700 a 0,799. Médio se ele tiver de 0 a 600 a 699. Baixo se ele tiver de 0 a 500 a 0,599. Muito baixo se for de 0 a 0,499. Então, ele quer que a gente escreva aqui quais são as cidades que estão nessas condições. Então, vamos ver aqui.
Quem é muito alto aqui? Quem está entre 0 e 800 a 1? Ó, a gente pode dizer que São Caetano e São Paulo, ó, o São Caetano e o São Paulo, as duas cidades aqui, o índice é maior que 800. Então, as duas estão no muito alto. Então, aqui, ó, São Caetano e São Paulo. As duas são muito alto. Agora, as outras todas estão entre, ó, 789, 755, 782. Todas as outras três estão aqui no alto, né? Entre 700 e 799. Então, elas se enquadram aqui, ó. O Barretos, opa. Barretos, Monte Azul e Birigui. Não tem ninguém no médio, porque não tem ninguém abaixo de 700, né? Então, aqui, ó, no Birigui não tem ninguém no médio, ninguém no baixo e ninguém no muito baixo. Tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição.